Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa, da última aula de língua portuguesa, lembram? Muito bem! Então, na aula de hoje, a gente vai continuar trabalhando com o gênero textual mito. E, para começar a nossa aula, vamos separar os materiais? Muito bem! O que vou precisar nesta aula? Do caderno, lápis, borracha e do material complementar, aquele que vocês pegaram na escola e que usaram na última aula também. Para dar início, nós vamos fazer a correção da tarefa. Conseguiram pesquisar o mito? Gostaram do mito que vocês escolheram? Muito bem! Agora peguem o material complementar para corrigir lá a questãozinha que ficou para vocês. Para vencer o Minotauro, Teseu contou com uma importante ajuda. Qual foi essa ajuda? Então, lembrem lá, ele contou com a ajuda da Ariadne. Quem colocou a resposta como essa, acertou, muito bem. E como será que ela ajudou ele? Então, ela lhe deu um fio, um novelo de fio mágico, lembram lá que ele conseguiu ir e voltar a salvo, e uma espada com a qual ele, com um golpe só, conseguiu matar o Minotauro. Quais serão os objetivos da nossa aula de hoje? Vamos lá? Identificar em textos os tempos verbais, o presente, que está acontecendo agora, o passado, que já aconteceu, e o futuro, que vai acontecer. Planejar e reproduzir textos orais sobre um mito de interesse. Então, olhem lá, agora vocês vão usar na nossa aula de hoje o mito que vocês pesquisaram. Retomando, o que era um mito mesmo? Então, os mitos tinham como objetivos explicar as coisas do mundo. Contam os modos de vida, as aventuras e desventuras de uma ampla variedade de deuses, deusas, heróis, heroínas e de outras criaturas mitológicas. Então agora acompanhem lá ou no material complementar de vocês ou aqui na tela a leitura da professora de um trecho do mito lá do Minotauro. Então, Teseu passou a noite tentando manter seus companheiros tranquilos. De repente, os guardas anunciaram ao príncipe ateniense que alguém desejava falar com ele. Olhem lá, tem uma palavra destacada. O rapaz ficou surpreso ao ver entrar em sua cela uma esplendorosa moça. Sem perder tempo, a moça lhe disse: "Meu nome é Ariadne e sou filha do rei Minos. Assim que eu vi, pude sentir que você veio determinado a matar Minotauro e acabar com essa carnificina que meu pai insiste em perpetuar." Aqui nessa frase nós temos duas palavras destacadas. Porém, se você conseguir realizar essa proeza, nunca vai conseguir sair do labirinto, pois seus corredores são sinuosos e confusos. Ninguém é capaz de encontrar a saída. Muito bem, então olhem lá, as palavras destacadas foram passou, anunciaram, disse, vi e insiste, certo? Olhem lá. Então, agora no material complementar, nós vamos fazer uma pequena interpretação desse trecho do mito, certo? Então, essa pergunta está lá para vocês. Essas palavras têm a função de... Para que servem essas palavras, será?
para indicar ações realizadas pelas personagens? Para apresentar características das personagens? Ou será para nomear as personagens da mitologia? O que será que é? Quem colocou indicar ações realizadas pelas personagens, acertou. Número 2. Essas palavras são: o que será que passou, anunciaram, disse, vi e insiste é? Será que são substantivos? Verbos? Ou adjetivos? Pensem lá bem e marquem a resposta. Quem colocou que são verbos acertou, muito bem. Então, o que será que são os verbos? Vocês já ouviram falar? Com certeza a professora já passou um pouco sobre o que são essa classe gramatical. Então, acompanhe lá no material ou aqui a leitura da professora. Esse texto também está lá no material. Então, os verbos, além de indicar ação, podem indicar também estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Por exemplo, o verbo ser e estar. Eles indicam estados. O Minotauro estava faminto. Então, é como ele está naquele momento. Ficar e tornar indicam mudança de estado. Então, quando muda como a pessoa está. Os jovens atenienses ficaram totalmente perdidos. Então, ele mudou o estado que eles estavam. Chover e amanhecer indicam fenômenos da natureza. Então, o dia amanheceu para os jovens amedrontados. Então, esse indica um fenômeno da natureza. Além de chover, amanhecer, existem outros, não é mesmo? Então, agora, nós vamos reler algumas frases do texto, observando os verbos destacados e relacionando-os ao sentido que eles expressam. Então, essa atividade também está no material complementar. Minos, rei de Creta, venceu uma guerra contra Atenas. Olhem lá a palavra destacada. Letra B. Teseu entrará no covil do Minotauro. Letra C. Teseu levava a espada em punho e, cauteloso, vigiava os mínimos esconderijos do labirinto. Então, agora vocês vão relacionar as letras das frases de acordo com as palavras destacadas, as frases que a professora vai ler. Algo que aconteceu há um tempo e não no momento em que se fala. Então, qual dessas frases está nessa condição de que já aconteceu e não no momento que está acontecendo? Algo atual, constante e que ainda ocorre no momento em que se fala. Então, o que está acontecendo agora. Algo que ainda ocorrerá, que se prevê que acontecerá. Então, algo que vai acontecer ainda, certo? Então, qual dessas frases aqui se encaixam em cada um desses itens aqui? Vou dar um tempinho para vocês responderem. Então, quem colocou a letra A lá, Minos, rei de Creta, venceu uma guerra contra Atenas. Então, venceu quer dizer que já aconteceu, que não está acontecendo no momento. Então, é algo que aconteceu há um tempo e não no momento em que se fala. Quem colocou a letra C, Teseu levava a espada em punho e cauteloso vigiava os mínimos esconderijos do labirinto, acertou. Então, é algo atual que está acontecendo ainda, né? No momento. E quem colocou a letra B, Teseu entrará no covil do Minotauro, que é algo que ainda vai acontecer, então quer dizer que é no futuro. Então, os verbos, o que será que é essa classe gramatical? Então, como vocês viram, eles podem indicar algumas ações, pronomes de natureza, estado, e ele também pode variar no tempo, no presente, aquilo que está acontecendo, no passado, né, o pretérito, aquilo que já aconteceu, e no futuro, que vai acontecer ainda. Então, o tempo passado
algo que já aconteceu. Teseu matou o Minotauro. No tempo presente, algo que está acontecendo. Teseu mata o Minotauro. E no tempo futuro, algo que ainda vai acontecer. Teseu matará Minotauro. Então, agora acompanhe aqui na mesa. Então, vocês lembram lá do Teseu e do Minotauro? Muito bem. Então, a primeira frase lá. Teseu matou o Minotauro. Então, quer dizer que isso já aconteceu, que está no passado. Agora aqui, ó. Teseu mata o Minotauro. Então, isso quer dizer que está acontecendo nesse momento. Então, que ele está fazendo essa ação agora, no presente. E Teseu matará Minotauro. Então, quer dizer que ainda não aconteceu, que vai acontecer, que está no futuro. Muito bem. Agora, nós vamos para uma atividade que se chama Labirinto dos Verbos. Então, a professora trouxe aqui para vocês um labirinto, certo? Reparem que nesse labirinto temos alguns envelopes. E esses envelopes, eles estão numerados, do número 1 ao 10. Então, primeiramente, vocês vão pegar o caderno de vocês e vão colocar lá o seguinte. Vocês vão escrever o número do 1 ao 10, um em cada linha. Pulem uma linha de um número para outro, dessa forma aqui, ó. Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Muito bem. Então, agora, como que vai funcionar esse labirinto? Vocês lembram lá quem que morava no labirinto? Isso mesmo, era o Minotauro. Então, ele vai estar aqui no labirinto. Vocês vão fazer de conta que são o Teseu, tá? E o que que vocês vão fazer? A professora vai pegar aqui, abrir os envelopes e dentro de cada um dele vai ter uma frase com palavras destacadas. Essas palavras destacadas são verbos, certo? E esses verbos, como a professora acabou de explicar, eles variam no tempo, no presente, no passado e no futuro, certo? Então, vocês vão dizer que tempo verbal estão essas palavras destacadas, ok? Então, vamos lá? Depois a gente vai corrigir, tá? E ver se vocês conseguiram passar pelo labirinto sem ser pego pelo Minotauro. E como será que vai ser isso daí? Como que vocês vão se defender dele? Dizendo se as palavras estão no tempo correto. Primeira frase. O jovem príncipe Teseu era filho de Egeu, o velho rei de Atenas. Então, a primeira palavra é era. Então, era está em qual tempo verbal? Anotem a palavra era. Em seguida, vocês vão dizer se está no passado, no presente ou no futuro. Anotaram? Muito bem. Vamos para o envelope número 2. Minos, rei de Creta, venceu uma guerra contra Atenas. Então, agora a palavra venceu. Que tempo verbal será que está essa palavra? Será que está no presente, no passado ou no futuro? Anotem lá. Agora vamos para a próxima. Envelope número 3. Então, lá no número 3, vocês vão anotar as seguintes palavras. 14 jovens atenienses tinham de partir todo ano de Atenas rumo a Creta em um navio que sempre voltava vazio. Agora nós temos duas palavras. Tinham e voltavam. Que tempo verbal será que estão essas palavras? Anotem lá.
Então, no número 3 serão 2 palavras. Atenção para não serem pegos. Agora o número 4. Meu pai e meu rei, irei a Creta enfrentar o Minotauro. Eu matarei o monstro e libertarei os atenienses desse sofrimento. Agora, número 4, vocês vão anotar 4 palavras. Por isso que a professora pediu para vocês deixarem uma linha entre um número e o outro. Então, irei, matarei e libertarei. Que tempo verbal será que está? Será que está no futuro, no presente ou no passado? Vamos agora para o número 5. De repente, os guardas anunciaram ao príncipe ateniense que alguém desejava falar com ele. Na número 5, nós temos apenas uma palavra. Deseja. Que tempo verbal será que está esse verbo? Número 6. Ela deu ao herói o novelo de um fio mágico e também uma espada. Deu. Que tempo verbal que está será esse verbo? Agora vamos passeando lá pelo número 7. Teseu levará a espada em punho. Levará. Que tempo verbal será que está? Será que está no presente, no passado ou no futuro? Anotem lá. Agora, número 8. O Minotauro muge ferozmente e salta sobre o rapaz. Então, muge e salta. Está em qual tempo verbal? Anotem lá. Número 9, penúltima frase nossa. Teseu estava alerta e com um golpe certeiro abateu o monstro. Então aqui nós temos 2 palavras, estava e abateu. Que tempo verbal será que estão esses verbos? E agora nosso último envelope, última frase. Depois disso, Teseu, Ariadne e o grupo de adolescentes seguiram para o porto rumo a Atenas. Então, seguiram. Que tempo verbal será que está essa palavra? Então, anotem lá. Para quem ainda não conseguiu anotar alguma dessas palavras, a professora vai passar de novo ali na correção e vai dar um tempinho para vocês anotarem, caso alguém não tenha conseguido. Vamos ver quem conseguiu passar pelo labirinto sem ser pego pelo Minotauro? Então, vamos à correção agora. O jovem príncipe Teseu era filho de Egeu, o velho rei de Atenas. Então, era. Qual tempo verbal está essa palavra? Era, quer dizer que já foi. Então, está no passado. Muito bem. Quem conseguiu passar da primeira? Muito bem. Minos, rei de Creta, venceu uma guerra contra Atenas. Então, a palavra venceu, ela está em qual tempo verbal será? Será que está no passado, no presente ou no futuro? Quem colocou no passado também acertou. Muito bem. Número 3. 14 jovens tinham de partir todo ano de Atenas rumo a Creta em um navio que sempre voltava vazio. Voltava. Será que está no presente, no passado ou no futuro? Quem colocou no passado? Muito bem. Vamos ver lá. Número 4 agora. Meu pai e meu rei, irei a Creta enfrentar o Minotauro.
Eu matarei o monstro e libertarei os atenienses desse sofrimento. Então agora, será que está no passado? Será que é uma coisa que já aconteceu? Não, é uma coisa que vai ainda acontecer, então está no futuro. De repente, os guardas anunciaram ao príncipe ateniense que alguém deseja falar com ele. Deseja. Será que é uma coisa que vai acontecer? Que já aconteceu ou que a pessoa quer no momento? Então, quem colocou no presente, acertou, muito bem. Número 6. Ela deu ao herói o novelo de um fio mágico e também uma espada. Deu. Será que é uma coisa que está no presente, que vai acontecer, que está no futuro, ou que já aconteceu, que está no passado? Quem colocou no passado, acertou, muito bem. 7. Teseu levará a espada em punho. Então, levará. Será que é uma coisa que já aconteceu, que está acontecendo ou que vai acontecer? Quem colocou que vai acontecer, que vai ser no futuro, acertou. Número 8. O Minotauro muge ferozmente e salta sobre o rapaz. Então, será que é uma coisa que já aconteceu no passado, que vai acontecer, que está no futuro, ou que está acontecendo, que é no presente? Quem colocou no presente, acertou. Então, naquele momento ele está mugindo e está saltando sobre o rapaz. Número 9. Teseu estava alerta e com um golpe certeiro abateu o monstro. Então, agora aqui, estava e abateu. Que tempo verbal será que está? Quem colocou no passado, acertou. Muito bem. Depois disso, Teseu, Ariadne e o grupo de adolescentes seguiram para o porto rumo a Atenas. Seguiram. Será que está no presente, no passado ou no futuro? Quem colocou no passado, acertou. Muito bem. Gostaram da atividade? Então, o labirinto dos verbos serviu para vocês relembrarem como que nós classificamos os tempos verbais. Se no presente, que está acontecendo, no passado, que já aconteceu, ou no futuro, que vai acontecer. Gostaram da brincadeira? Quem conseguiu passar sem ser pego pelo Minotauro, estão de parabéns. Então agora, para encerrar a nossa aula, a professora vai explicar a tarefa de hoje. Lembram lá do comecinho da aula que a professora falou para vocês do mito que vocês escolheram da última aula? Então agora vocês vão ver para que vocês vão usar esse mito. Reconto do mito. O que será que é reconto? Reconto é contar novamente, certo? Agora é a sua vez. Nas aulas, você estudou um mito bem conhecido da mitologia grega e descobriu quem era Teseu e Minotauro. Agora é a sua vez de escolher um mito para recontá-lo para seus familiares. Então, aquele mito que vocês separaram, vocês vão usar agora. Para isso, siga as seguintes orientações. Então, prestem bastante atenção no que vocês terão que fazer. Leia o mito diversas vezes, a fim de que você se familiarize com a história. Então, leiam bastante vezes até vocês compreenderem bem qual é a estrutura desse mito, sobre quem que ele está falando, como que ele foi paragrafado, quais são os sinais de pontuação, certo? No caderno de vocês, vocês vão fazer um roteiro do mito, organizando os acontecimentos em tópicos, na sequência em que ocorreram. Isso o ajudará a lembrar da história na hora de recontá-las para seus familiares. Então, vocês vão colocando lá em tópico. Primeiro aconteceu isso, depois aconteceu isso, e assim por diante até o final do mito. Ensaie o reconto do mito e, se necessário, peça ajuda aos seus familiares. Conte a história para eles, a fim de que você, aos poucos, se familiarize com o texto. Então, vocês vão ensaiar antes de fazer a apresentação. Durante essa apresentação, vocês podem usar alguns recursos, como fantasia, acessórios, cenário. Então, vai da criatividade de cada um. Vocês vão se imaginar dentro desse mito e vão fazer esse reconto bem organizadinho.
Então, em pé, diante de seus familiares, na hora que vocês forem apresentar, diga o título do mito a ser recontado. Então, vocês vão primeiro dizer o título e depois vão apresentar quem são as personagens da história. Então, vocês vão dizer, ó lá, esse daqui é tal personagem, esse é tal, esse é tal, esse é tal, tá? Não precisa só ser você o recontador desse mito, pode ser outras pessoas também que você deseje. Articule claramente as palavras e empregue um tom de voz adequado para que todos os seus familiares ouçam a história com clareza. Então, vocês têm que falar alto, não gritar, mas vamos falar alto, declarado, certo? Para demonstrar os sentimentos das personagens, empregue entonações oportunas ao reproduzir as falas e gestos adequados ao texto. Então, vocês vão fazer de conta que vocês estão dentro desse mito e vão fazer as falas como se fossem os personagens. Vocês serão atores. É importante ter um roteiro com as informações gerais da história, caso vocês se esqueçam de alguma coisa. Então, vocês deixam lá separadinho lá o caderno de vocês, que vocês anotaram, o que vocês vão falar durante para não esquecer nenhuma parte, tá ok? Depois, vocês vão pedir para alguém da família de vocês, se desejarem, fazer fotos e vídeos, tá? Mas vídeo curtinho do momento em que vocês farão a apresentação de vocês, tá? Tem que ser vídeo curto, porque senão não dá tempo de passar. E também vão enviar para o número que está aqui na tela, ok? Muito bem, então chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Anali. E hoje a professora trouxe aqui o Beto e a Ive para participar da nossa aula. Isso, os dois amiguinhos que a gente já conhece, né? O Beto e a Ive. Eles vão ajudar a professora hoje a fazer a aula aqui, representando vocês aí de casa, ok? Mas sobre o que será a nossa aula? Vamos ver pelo nosso objetivo. Então, hoje nós vamos identificar o termo desconhecido em uma igualdade e resolver problemas em que se necessita encontrá-lo. Então, é isso que a gente vai trabalhar. A gente vai continuar trabalhando com a ideia da igualdade. Lembra que a gente teve algumas aulas passadas a ideia da igualdade? Então, hoje a gente vai continuar com essas ideias, né? Trabalhando aqui na nossa aula de hoje. Mas para a gente iniciar, a professora trouxe um desafio. Vamos ver qual é o desafio? Então tá aí, um desafio é do equilíbrio da balança. A gente está trabalhando com bastante balança, né? Então a gente vai estar propondo também esse problema, desafio para vocês. Tá escrito ali, ó, Caroline quer saber quanto é a massa de uma das caixinhas verdes, né? Ou não sei a cor que vai aparecer para vocês, mas aqui para a professora está aparecendo a corzinha verde, que é onde está escrito X ali, tá bom? Elas estão na balança. A balança está em equilíbrio, né? Então veja, a balança está em equilíbrio, ou seja, o que tem de um lado, né, do prato da balança, tem do outro lado do prato da balança. Então elas estão em equilíbrio, tá bom? Isso que é importante falar aqui. Qual é a massa de cada uma das caixinhas que nós estamos procurando? Bem, como que a gente resolve esse problema, desafio? Como será? Vamos lembrar daquela situação que a gente aprendeu na aula sobre igualdade. Lembra? Uma das propriedades que a gente trabalhou era o que a gente tira de um lado, a gente também tira do outro. Lembram? Que a gente coloca de um lado, a gente também coloca do outro lado. Então tá valendo para aqui também. Vamos ver, nós temos ali 4 caixas que a gente não sabe o valor, de um lado, mais 5 gramas. Do outro lado tem 3 caixas que a gente não sabe o valor, mais 15 gramas, né? Porque 3 vezes 5 é 15. E agora, o que eu vou fazer? Dá para tirar alguma coisa daí? O que vocês acham? Será? Dá, né?
Vamos ver, vamos tirar, a professora vai falando para vocês aí e vai aparecer aí para vocês o que a professora vai fazer aqui. Então, para descobrir a massa de uma caixinha verde, né, ou essa caixinha aí que está escrito X, nós vamos retirar a mesma quantidade de caixinhas e pesos também, né, de cada lado do prato. De um lado e do outro lado também. Como que a gente vai começar? Vamos tirar quem primeiro? Tá bom, tiramos 2 caixinhas de X. De um lado e do outro, beleza. Manteve seu equilíbrio, ainda está equilibrada, porque a gente tirou a mesma quantia de um lado e do outro. O que mais? Vamos tirar mais uma, também mantém equilíbrio, porque a gente está tirando a mesma quantia. Ok. E agora, o que mais dá para fazer? Isso, tirar mais uma caixinha de um lado, né? Aquela caixinha que eu não sei o valor, então eu tiro as 3 ali de um lado, tiro 3 do outro. Vai ficar sobrando uma caixinha de valor X ali do lado da balança, né? Então, esse lado aí, eu não tenho como tirar mais. Por quê? Porque do outro lado eu não tenho mais nenhuma caixinha valendo X, né? Nenhuma caixinha sem saber o valor. Então, não posso mexer com ela vai ficar ali. O que mais que eu posso tirar? Muito bem, eu posso tirar 5 gramas de um lado, 5 gramas do outro, isso mesmo. Sobrou o que ali do ladinho? 5 mais 5, sobrou 10. E lá do outro lado, o que apareceu? Uma caixinha que vale desse lado de cá 10, porque manteve o equilíbrio. Então, uma caixinha verde vale quantos gramas? 10 gramas. Muito bem, então a caixinha verde tem peso, né, ou tem massa valendo 10 gramas. Então, vocês observaram aí nesse desafio que a professora já veio falando desde a aula que nós trabalhamos com as igualdades, que quando eu tiro de um lado, eu tiro do outro, acrescento de um lado, acrescento do outro, para que a gente mantenha a igualdade? Muito bem, então essa é uma propriedade da igualdade. A gente mantém a igualdade mesmo que a gente tenha que pôr ou tirar a mesma quantia em ambos os membros dessa igualdade, ou seja, de um lado e do outro lado da igualdade. Ok? E agora, para a gente continuar trabalhando com essa ideia de igualdade, a professora trouxe um jogo, que agora o Beto e a Ive vão me ajudar aqui, trabalhando com o jogo aqui com vocês. A professora, para começar todo o jogo, precisa saber da regra, né? Então, vamos olhar lá a regra do jogo? Então, nós vamos ter 2 fases neste jogo. A primeira fase é a seguinte, as regras dela são as seguintes. Cada jogador tem 10 cartas de algarismos de 1 a 10. E uma plaquinha, tem algumas cartas de algarismo de 1 a 10, né? Então, de 1 a 10, algumas cartas. E uma plaquinha de verdadeiro e falso, né? Que a gente vai usar em algumas situações aqui para trabalhar com o jogo. O tabuleiro vai ficar no centro da mesa, ao lado, uns quadradinhos e as fichas dos sinais de operações, que a professora também já deixou aqui do ladinho. Combina-se, então, quantas serão as rodadas. Então, a gente vai escolher quantas rodadas a gente vai jogar. A gente vai jogar 4 rodadas? Vamos jogar 5 rodadas? Então, a gente escolhe e depois começa com algum jogador. Pode tirar para o ímpar, pode escolher, né, quem tira o número maior, enfim, tanto faz. A gente escolhe alguém para começar. O primeiro jogador lança o dado e, com a operação sorteada, pega o sinal, coloca em um dos pratos da balança e monta uma sentença matemática com os seus algarismos. O outro jogador procede do mesmo modo, montando a sua sentença do outro lado da balança. Contudo, essa nova sentença deve ser equivalente àquela do primeiro jogador, aquela que ele montou. Confere-se as 2 sentenças. Se elas forem verdadeiras, se mostra a plaquinha verdadeira. E o segundo jogador vai ganhar um ponto. Por quê? Porque na hora que ele montou, ele acertou, né? Ele fez a igualdade se tornar verdadeira. Se por acaso for falsa, vai pôr a plaquinha de falsa. E o primeiro jogador é quem ganha o ponto. Por quê? Porque o segundo não conseguiu montar uma equivalente à primeira sentença. Assim vai se proceder entre os 2 jogadores, alternando-se a vez de jogar, até que alguém vença.
Quem que vai vencer? Quem no final tiver mais pontos nas rodadas combinadas. Ok? Então, estas são as regras dessa primeira fase. Então, aqui, ó, estão os dois jogadores, o Beto e a Ive. As cartinhas da Ive, as cartinhas do Beto estão aqui junto com eles. Aqui está o tabuleiro, né, que a professora colocou aqui no meio da mesa. Aqui está o tabuleiro, aqui estão os sinais das operações. Esse aqui é o dado e as plaquinhas, né, que a gente vai daqui a pouquinho precisar delas, ok? Então, essa aqui é a nossa mesa do jogo. Como que a gente vai jogar? Bem, primeiro tem que combinar quantas rodadas, né? Quantas rodadas a gente vai fazer? Então, entre o Beto e a Ive, nós vamos fazer 3, agora nessa primeira fase. Então, cada um vai jogar uma, né? E vai se alternando a vez. E quem dos dois tirar o maior ponto no final dessas 3 vai ganhar essa primeira fase, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai jogar o dado e a operação que sair no dado, o que vai acontecer com a operação? Eu vou ter que pegar o sinal que corresponde à operação que foi sorteado. Então, se for sorteada a soma, né, o sinal de mais, eu vou lá e pego o sinal de mais. E monto no meu lado aqui do tabuleiro a sentença em relação a essa operação que foi sorteada. Aí o próximo jogador vai tentar fazer uma equivalente a ela. Então, vamos lá. Então, esse jogo aqui que a professora criou para vocês, para brincar, né? Para a gente poder trabalhar aqui com essa situação da igualdade. Então, vamos lá. Vamos jogar o dado primeiro para quem? Quem vai começar? A professora Ive ou o Beto? Bem, se eu for pedir para vocês escolherem em casa, tem metade que vai escolher a Ive, metade vai escolher o Beto. Então, eu vou me concentrar aqui. Quem falar primeiro vai ser o primeiro. Ó, já peguei. Muito bem, o Beto. Alguém falou Beto e eu escutei por primeiro. Então, o Beto vai ser o primeiro. E depois a Ive, tá bom? Então o Beto vai jogar o dado e o número, a operação que sair no dado vai ser que ele vai pegar ali e montar com as suas cartinhas, né, aqui no tabuleiro, a sua sentença. Então do lado de cá fica a Ive e do lado de cá vai ficar o Beto, tá? Então Ive e Beto, tá bom? O Beto vai ser o primeiro, a Ive vai ser a segunda. Então vamos lá, primeiro membro vai ser o Beto. Vamos lá. Multiplicação. Então o Beto vai ter que pegar a multiplicação. Muito bem. Agora ele vai pôr uma cartinha, quaisquer cartinhas ali. Então ele vai escolher aqui umas cartinhas. 5 vezes o 3. 5 vezes 3 foram as cartinhas que o Beto colocou. Vamos ver da Ive agora? E se a Ive não conseguir, lembra que se for falsa a igualdade, o que vai acontecer? Ela perde o ponto, quem ganha o ponto é o Beto. Muito bem. Vamos lá, de novo. Menos, né? O sinal da subtração. Vamos pegar, então, o sinal da subtração e vamos colocar aqui no segundo membro do tabuleiro, que é a da Ive. E vamos pegar. Bem, desse lado deu quanto? 15. Muito bem. Ela vai ter que procurar valores aqui para subtrair para dar 15. Mas tem um detalhe, professor. Nós temos ali nas nossas cartinhas números só de 1 a 10. Será que a Ive vai conseguir montar uma operação equivalente a 3 vezes 5? Ela vai tentar olhar aqui na cartinha dela se ela tem alguma que vai valer 15. Vamos ver. Mas é uma subtração que ela tem que fazer. Lembra que ela tem que tirar um número do outro para dar 15? Será que tem? Será que não tem? Bem, se ela pegar o maior número, que é 10, ela tem, né? O maior número que ela possui aqui nas cartinhas é o 10. E agora, qual número tirado de 10 dá 15? Não vai ter nada, né? Então ela vai montar essa aqui, ó. Aí o que aconteceu aqui? Manteve-se a igualdade? Não, professora, porque 5 vezes 3 não é igual a 10 menos 1. Então, essa nossa sentença é falsa. Se ela é falsa, quem é que ganhou o ponto? O Beto. Então, eu vou marcar aqui 1 ponto para o Beto. Muito bem. Agora, a gente vai voltar na próxima. Vamos tirar as cartinhas de novo. E vamos tirar as operações. Vamos agora, vez da Ive. Vai sortear primeiro a Ive agora, né? Vamos fazer ela ir por primeiro. Uma soma.
uma soma. Então, a Ive, que é o segundo membro, ela vai montar uma soma. Uma soma, qual soma que ela vai fazer? Ela vai ter que pensar uma soma que pode ser feita. Então, ela vai pegar 10 e vai pegar 8. 18, né? 10 mais 8, 18. Agora, a vez do Beto jogar o dado. Multiplicação. Multiplicação. Vamos ver agora uma multiplicação para o Beto. Multiplicação. Ele vai ter que encontrar um número que vezes algum outro número vai dar 18. Será que tem? Bem, o Beto tá com sorte, né? Quanto que é algum número vezes outro que dá 18? Muito bem, tem gente que já tá bem legal aí na multiplicação, né? 2 vezes o 9. Deu 18 aqui? Deu. Deu 18 aqui? Deu. É verdadeira ou falsa essa nossa sentença? É verdadeira. Se ela é verdadeira, significa que a igualdade se manteve. Quem ganhou o ponto? O Beto. Nossa, agora vamos jogar a última rodada que eles combinaram, que era só 3. Mas será que a Ive vai conseguir? Ó, né? Vamos ver se ela vai pelo menos ganhar uma, né? Uma rodada. Vamos lá? Opa, desculpa aqui, vamos desmontar primeiro, senão não dá para jogar. Desmontamos, trocamos aqui, deixamos o tabuleiro vazio. Agora sim, vamos lá jogar para o Beto agora. Opa! Subtração. Então, uma subtração para o Beto. Bem, se é uma subtração, eu vou ter que juntar algum número menos outro número, né? Para ver como que vai sair aqui. O que que ele tem aqui? Então, ele pode pegar, por exemplo, o 10 e tirar o 5. 10 tirando 5. Ótimo. É uma possibilidade. 10 menos 5. Agora é a vez da Ive. Vamos lá. Uma divisão. Divisão. Será que nós conseguimos fazer uma divisão agora? Um número dividido por outro que dá 5. Vamos pegar lá. Divisão. Ótimo sinal de dividir. Qual o número que ela tem que pegar para dividir um pelo outro e dar 5? Qual será? A Ive já sabe. Olha lá, se ela pegar 10 e dividir o 10 por 2, dá quanto? Isso, dá 5, muito bem. Fechou aqui a igualdade? Manteve-se a igualdade? 10 menos 5 é 5 e 10 divididos por 2 é também 5? Então, essa nossa condição de igualdade, ela é verdadeira. Muito bem. Ponto para Ive. Ótimo. Então, as rodadas terminaram assim, nessas 3 que a gente fez, né? Ponto, 1 ponto para Ive, 2 pontos para o Beto. Mas já terminou o jogo, professora? Não, essa foi a primeira fase, lembra? Agora nós temos a segunda fase. E qual é a regrinha que vai dificultar um pouquinho a segunda fase? Porque ela não vai ser fácil, não. Vamos ver aí na nossa telinha? Então, a segunda fase, né, vai começar assim. Nós temos as cartinhas, tudo certinho, os sinais, tudo bem bonitinho, igual a primeira, né? Mas nessa fase agora, o primeiro jogador vai montar as 2 sentenças matemáticas. Isso mesmo, quem for montar, vai montar 2. E em cada lado do prato, num lado depois do outro. De modo que em uma delas seja colocado um quadradinho vazio em um dos seus termos. O segundo jogador vai ter que observar a sentença e completar o número que falta naquele quadrinho vazio, para que a igualdade seja verdadeira. Se ele conseguir, ele ganha o ponto. Se ele não conseguir, o ponto vai para o primeiro jogador. A cada rodada alternam-se os jogadores na montagem das sentenças e quem vencer é aquele que tiver mais pontos ao final da rodada. Então, viram? Nós vamos fazer também 3 rodadas para esse novo desafio, né, da fase 2. E no final das 6, quem conseguir mais pontos é que vence. Então, a Ive ainda tem chance, né? Se ela vencer todas, não, ou pelo menos, né, 3,
Será que ela consegue? Ela consegue, mas se ela vencer todas, ela vai ganhar sozinha. Se ela vencer 3, vai ficar empatada com o Beto e os dois vão sair os dois ganhando. Mas vamos começar. Lembra que agora o nosso desafio é colocar um quadrinho vazio. Então eu vou ter que pôr em um, por exemplo, se eu for fazer aqui uma operação de menos, ó, observe aqui que a professora vai mostrar, né, ó. Então eu vou colocar assim, vamos supor aqui uma ideia, só para vocês entenderem aí, ó. 10 menos quadradinho vazio. Aqui eu vou pôr uma outra sentença. O jogador segundo vai ter que descobrir esse quadrinho vazio, qual é o valor dele, para que a igualdade se mantenha. É isso que nós vamos fazer, tá bom? Só para explicar a regrinha que vocês talvez não tenham entendido. Muito bem, então vamos começar agora pela Ive, porque o Beto já começou da vez passada. Então agora é a vez da dama, né, começar. Então, vamos lá, primeiro dadinho para Ive. Sorteia uma soma. Na verdade, essa soma vai servir para os dois lados. Lembra que agora não precisa jogar mais 2 dados, ela vai jogar só um. Soma. Então ela vai fazer o seguinte, vai somar. Vamos ver lá, Ive, como é que você vai fazer essa soma. Deixa eu ver. Vamos pegar aqui um número. Vamos lá. 6 mais 5, tá? Essa foi a primeira igualdade, a primeira sentença da igualdade. Agora a outra soma é um quadrinho vazio mais 1. E agora? Vejam aí na casa de vocês, ajudem o Beto a descobrir quanto vale aquele quadrinho. 6 mais 5 dá quanto? Então tá, pensa nesse número. Do outro lado, um número qualquer, que eu não sei ainda, mais 1 para fechar essa mesma quantidade. Quanto que é? Isso, lá tem gente que está super ajudando o Beto. É o valor 10. Então, 6 mais 5 é 11, 10 mais 1 é 11. A igualdade é verdadeira? Ótimo, então a igualdade é verdadeira. Se é verdadeira, então quem ganhou o ponto? O Beto, muito bem, porque ele conseguiu. Ótimo, agora, vez do Beto jogar para ele montar, né, as novas sentenças. Vamos lá. O Beto, na subtração. Então ele vai fazer 2 sentenças usando subtração. Então vamos lá, vamos pôr os sinais de subtração dos dois lados. E agora ele vai olhar aqui no que ele tem. Então vamos ver aqui. Ele vai colocar 8 menos o quadradinho. E aqui do outro lado, ele vai colocar o 10 menos esse outro número. Olha bem. Veja como que é e qual é o número que ele vai ter que... A Ive, né, agora vai ter que colocar dentro desse quadrinho aqui. Ajudem a Ive aí, meninas. Vamos lá, quem é que consegue ver qual é o valor do quadrinho? Bem, eu tenho 8 menos alguma coisa, que eu ainda não sei. Do outro lado eu tenho 10 menos 5. 10 menos 5 é quanto? Então agora procura um valor que eu tenho que tirar do 8 para também ser esse valor que você achou do 10 menos 5. Qual será? Ótimo, lá tem gente também ajudando a Ive. Qual é? O 3. Então 8 menos 3, 5. 10 menos 5, 5. Valeu a igualdade? Ela é verdadeira. Então se ela é verdadeira, quem ganhou o ponto foi a Ive. Então a Ive está com 2, o Beto está com 3. Agora a gente vai para a nossa última rodada do jogo. Será que o Beto vai ganhar ou será que vai empatar e a Ive vai ganhar? Vamos ver. Então agora nós vamos desmontar essas sentenças que estão aqui. E quem vai jogar agora é a Ive, porque é a vez dela jogar o dado. Soma, de novo, soma. Então vamos pegar lá.
Soma e soma. Pronto. Agora, Ive, você vai montar duas sentenças de soma. Vamos lá, Ive? 7 mais 3. E o 4 mais o quadrinho. E agora, crianças, ajudem aí, que agora quem tem que acertar é quem? Quem montou foi a Ive. Quem vai tentar descobrir o quadrinho é quem? O Beto. Se o Beto errar, a Ive empata. Se o Beto acertar, ele ganha. E agora? Quem será que quer ajudar o Beto aí? Então ajuda ele. Veja aí qual é o número que ele tem que colocar e daí você fala para ele colocar aqui. 7 mais 3 dá? Isso. E 4 mais quanto que dá isso aí que você está pensando no 7 mais 3? Vamos ver? O Beto vai colocar o número 6. Será que foi verdadeiro ou será que foi falsa essa igualdade? 7 mais 3, 10. 4 mais 6, 10. Então a igualdade ela é verdadeira. Muito bem. Então o que aconteceu agora? O Beto ganhou o ponto. E olha o placar, como é que ficou o placar? O placar ficou assim. A Ive 2 e o Beto 4. Quem é o ganhador do jogo? O Beto. Muito bem. Então, viram como é que foi aqui o nosso jogo? Legal, né? Então, dessa vez os meninos ganharam. Mas das próximas vezes as meninas também podem ganhar. Não se preocupem, ok? Bem, esse foi o nosso jogo. Mas agora a gente vai fazer umas problematizações desse jogo para a gente poder captar as ideias aqui. Vamos lá? Então, a gente problematizando o jogo, temos lá algumas situações, tá? Então, vejam lá, na primeira situação. Karine e Patrícia estão jogando igualdade na balança. Na fase 1, Karine montou a sentença 8 mais 2. Qual poderia ser a sentença de Patrícia? Então, vejam lá. Na primeira, 8 mais 2. Qual será a segunda possibilidade lá? Isso, 5 mais 5. Na próxima, vamos lá. 2 vezes 9 é a primeira sentença, na fase 1 ainda que a Patrícia montou, né? E a Karine vai montar 10 vezes 8, desculpe, 10 mais 8. Quem ganhou o jogo? 2 vezes, ganhou esse ponto do jogo, né? Quem ganhou? 2 vezes 9, 18. 10 mais 8, 18. Então houve o quê? Empate, muito bem. Vamos para a segunda, para a nossa próxima atividade ali, nosso próximo problema. Na fase 2, Karine montou a seguinte sentença: 10 mais 4. E 2 vezes alguma coisa. Que número que a Patrícia precisa colocar para que a sentença seja equivalente à outra e mantenha essa igualdade? 7, porque 2 vezes 7 é 14, igual o outro lado. Muito bem. Agora vamos para o último problema. Na fase 2, Patrícia deixou um pouquinho mais difícil para a Karine, né? Ela montou a seguinte sentença, ela já foi um pouquinho mais ousada, né? Ela colocou ali, ó, 10 vezes 3 mais 2, igual a 2 vezes um quadrinho menos 4. E agora, qual será o número que vai ter que ir naquele quadrinho para que a igualdade se mantenha e as duas sentenças sejam iguais, então a igualdade seja verdadeira? 10 vezes 3 é 30. 30 mais 2, 32. 2 vezes um número que vai depois diminuir de 4. Qual será esse número? 18. Olha lá, 2 vezes 18, 36. 36 menos 4, 32. Essa foi difícil, hein? Então,
Veja, no jogo, aqui na nossa mesa, a professora usou só uma operação, né, na fase 2. Mas é possível usar mais de uma operação? Você pode jogar 2 vezes o dado e fazer 2 operações diferentes nas 2 membros da igualdade. Isso também é possível. Só que como o nosso tempo aqui não é um tempo maior, né, a gente optou então de fazer a mesma operação para os 2 membros da igualdade. Ok? Muito bem, então a gente viu aqui, né, no jogo quanta coisa a gente aprendeu, mas será que a gente conseguiu atingir o objetivo? Acho que sim, né? Vamos olhar ele? Identificar o termo desconhecido em uma igualdade e resolver problemas em que se necessita encontrá-lo. Então, a gente conseguiu fazer isso? Sim, porque na hora que a gente estava aqui, ó, com o quadrinho vazio, o que aconteceu com o quadrinho vazio? A gente não sabia qual era o termo, estava um termo desconhecido ali, ou seja, um número escondido que eu não sabia qual é. Aí eu teria que olhar na igualdade, né? Olhar na igualdade e continuar, descobrir o valor para que essa igualdade fosse verdadeira. Então a gente conseguiu atingir o objetivo da aula de hoje, beleza? Bem, meus amores, mas para vocês ficarem ainda mais fera nessa igualdade, vamos olhar a tarefa? Então nós temos aí duas situações para a tarefa, né? Primeiro, de uma balança, né? Então ali, ó, tem as laranjas, né? E tem os pezinhos. Eu quero saber a massa de uma laranja. Qual é a massa de uma laranja? E depois você vai ter que explicar para a professora como que você pensou para achar esse valor, ok? E na segunda atividade, tem ali, ó, as igualdades, né? E eu preciso achar o termo desconhecido ali, ó. Naquele quadrinho, o que está faltando para deixar aquelas 2 sentenças iguais? E estabelecer que essa igualdade seja verdadeira. Beleza? Então tá aí. Essa é a nossa tarefa e vamos lá se esforçar para aprender, que eu acho que vocês estão muito espertos e o jogo de hoje deu bastante ideias para vocês poderem cumprir essa tarefa com bastante facilidade. Beleza? Bem, meus amores, a gente fica por aqui, né? Terminou a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante hoje e também gostado aqui da nossa atividade que a professora trouxe. E eu espero vocês para a nossa próxima aula. Beijinho! Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriane Bueno e vou trabalhar hoje com vocês Formação Humana, Ensino Religioso. Vamos ver o tema da nossa aula de hoje? Influência das mídias, consumo consciente, capacidade de escolha do ser humano, veracidade dos fatos, responsabilidade. Os objetivos são refletir sobre a influência da mídia nas nossas escolhas, compreender a importância do consumo consciente. E para começar a nossa aula, nós vamos começar com uma história em quadrinhos da Turma da Mônica. Vamos ler? Olhem lá. Turma da Mônica em Meu Bolso Feliz. Aí o Cebolinha fala: Mãe, compra esse jogo de videogame pra mim? O que a senhora quer dizer com esse Vai comprar ou não? Quando a gente sair, eu compro. Uau! Eu também quero esse robô transfofo. Ai, se eu não tiver aquela bola, vou ficar muito triste. Filho, você realmente precisa de todos esses brinquedos? Você já tem muitos e alguns deles são parecidos com os dos anúncios da TV. É verdade. Reflita. Escolha um que você queira que eu compro. Tá certo, mãe. Eu vou escolher a bola, mas é para dar de presente pro meu amigo Cascão. A dele fulou. Então agora nós vamos refletir sobre essa história do Cebolinha. Vejam lá, você
Já quis comprar algo que viu na televisão, mesmo sem precisar? Pense lá. Quantas vezes nós compramos coisas que não precisamos e que queremos porque vemos na televisão ou porque a gente percebe que um amigo tem ou outra pessoa tem e a gente acaba querendo também? Outra reflexão. Vocês viram no quarto quadrinho que a mãe do Cebolinha faz uma pergunta muito importante para ele. Você lembra qual é essa pergunta? Não? Então vamos rever. Ai, se eu não tiver aquela bola, vou ficar muito triste. E a mãe fala: filho, você realmente precisa de todos esses brinquedos? Agora vamos pensar, vamos refletir junto com a mãe do Cebolinha. Você precisa de todos esses brinquedos? Agora eu quero que você aí pense, vocês crianças, em todos os brinquedos que você tem. Os alunos da EJA, pensem lá em todas as coisas que vocês gostam de comprar. Roupas, sapatos, ferramentas, materiais para pesca, sei lá. Pensem naquilo que vocês gostam muito. E vamos refletir. Você consegue brincar com todos eles? Ou você da EJA consegue utilizar tudo que compra? Você já quis um brinquedo só porque um amigo tinha esse brinquedo? Ou você já quis alguma coisa, algum objeto, alguma roupa, um sapato só porque alguém tinha? Você já comprou um brinquedo que parecia ser super legal ou comprou alguma coisa que parecia ser super legal, mas na realidade não era tão legal assim? Pense lá. E o que você faz com seus brinquedos quando não quer mais brincar com eles? Então vocês vejam quantas perguntas e aposto que muitos de vocês devem ter pensado naquele brinquedo ou naquele objeto que comprou e nem gostou tanto assim, ou nem usou tanto, ou já descartou, já passou para frente. E você sabe que existe uma maneira de nos convencer a comprarmos ou a sentirmos necessidade de algo. As empresas têm muitas formas de nos convencer a comprar algo. E uma delas é a propaganda, o comercial. Eu vou passar agora para vocês um comercial mais antigo, que passava muito tempo atrás, para a gente refletir um pouquinho sobre ele. Os alunos da EJA provavelmente vão lembrar desse comercial. Prestem atenção. Vamos lá. Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom. Batom, o chocolate da garoto que não sai da boca nem da cabeça. Viram? Esse comercial, ele foi assim muito divulgado e muito conhecido, porque ele ficava na cabeça das pessoas e esse comercial, ele era voltado para os pais, para influenciar os pais a comprarem para os seus filhos o chocolate que apareceu na propaganda. E esses comerciais usavam muito a palavra compre, peça, faça. E com isso percebeu que as crianças não tinham condições de pensar se aquilo era certo, se não era, se aquele alimento era saudável ou não, ou se aquele produto era bom para ser consumido ou não. E aí tem um órgão que se chama CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, resolveu regulamentar a publicidade infantil. Então agora não se pode mais fazer propagandas utilizando esse tipo de palavra. Compre, faça, peça, não pode mais. Mas
tem uma outra situação também. Hoje em dia, a publicidade infantil não pode passar na TV aberta, não pode ter uma propaganda exclusiva para criança. Porém, nós temos essas propagandas na internet. E como a maioria das crianças, vocês aí agora nesse tempo de pandemia, não estão em casa no celular, olhando vídeos, jogando no celular ou no tablet, e aí vêm as propagandas. E essas propagandas nos influenciam a consumir, a comprar. Vamos ver a próxima propaganda. É uma propaganda mais moderna, mais atual, que não tem essas palavras compra, faça, peça, mas ela também nos influencia. E eu quero que vocês prestem atenção na música, nas cores, nas personagens que aparecem, o que elas falam. Prestem atenção. Vamos ver. Nossa, adorei o seu look! Gostou? Hello vermelho no pé e na mão Hello rosa. Demais! Você também tá super fashion, hein? Curtiu? No pé Hello roxa e Hello lilás na mão. Arrasou! Mari, como você tá linda! Obrigada! No pé Hello preta. Ué, e a mão? Hello! Nova sandália Hello Kitty com kit esmalte e adesivos para fazer a mão e o pé. Viram? Não dá vontade de comprar uma sandália para ficar fashion, para ficar moderna, para ficar bonita? Então, vocês vejam, vocês conseguiram notar que nesta propaganda ela é colorida, tem uma música, as meninas estão todas arrumadas, mas quando fala, nossa, como você está bonita, elas falam do quê? Do produto, da sandália. E vocês vejam que as três estavam com a mesma sandália e com o mesmo esmalte, com cores diferentes, mas o mesmo modelo. Agora vocês imaginem, se uma outra criança chegasse ali sem ter a mesma sandália e o mesmo esmalte, será que seria acolhida? Será que se sentiria bem? Será que se sentiria bonita? Então a propaganda, ela nos induz a achar que ficaremos bonitos se usarmos esta sandália ou esta cor de esmalte. Mas e como nós fazemos para não cair nas armadilhas de comerciais e de propagandas? Pois eu falo para vocês, nós temos que ter o consumo consciente. Mas e o que é consumo consciente? Consumo consciente consiste em tomar decisões positivas durante todo o processo de compra. Isso mesmo, durante todo o processo de compra. E isso começa com vocês, crianças, desde pequenos, pensando sobre isso. E por que eu falo todo o processo de compra? Porque não é só chegar lá, comprar e vem para casa e tá tudo bem. Não. Um consumidor consciente, ele vai fazer algumas perguntas muito importantes. Vamos ver quais são essas perguntas? Primeira pergunta: realmente o que vou comprar é necessário, é preciso, indispensável ou só desejo tê-lo? Esta é a primeira pergunta de um consumidor consciente. A primeira pergunta, porque a maioria das coisas que compramos e queremos, assim como o Cebolinha lá da história, é só por desejo, por querer. Eu quero, porque eu achei bonito, porque me chamou a atenção, ou porque eu vi alguém que ficou muito bonito com isso, ou porque o meu amigo tem. Então esta é a primeira pergunta que um consumidor consciente deve fazer. Segunda pergunta: o que eu vou comprar gera quais impactos no meio ambiente? São usados métodos ecológicos na fabricação do produto? Reutilizam materiais? Acontece o descarte correto do lixo? Vocês devem estar se perguntando, mas eu preciso saber tudo isso quando vou comprar algo? Sim. Porque a partir do momento que você compra um brinquedo, um objeto, um instrumento, uma roupa, um eletrodoméstico, seja o que for,
você se torna responsável por ele. E responsável pela forma como ele foi produzido e como ele vai ser descartado. Porque um dia ele não vai servir mais, não vai prestar mais. E aí ele deverá ser descartado. E quando eu falo dos impactos ambientais, eu tenho que saber. Por exemplo, os eletrônicos agora, celular, tablet, notebook, todos esses eletrônicos que nós usamos, contém bateria, que é extremamente prejudicial ao nosso meio ambiente, que polui o nosso meio ambiente. Então eu tenho que pensar como que eu vou descartar depois. E também na produção, porque para eu produzir esses elementos, esses instrumentos, os objetos, eu preciso retirar da natureza. E quando eu retiro da natureza, eu estou causando impacto ambiental. Próxima pergunta. Quais impactos essa compra terá nas finanças da minha família? Meus pais têm condições de comprar nesse momento o que eu quero ou vão ter que se endividar para atender um desejo meu? Essa pergunta é muito importante, porque às vezes queremos tanto algo, e os nossos pais, ou responsáveis, ou avós, tios, tias, querem nos fazer feliz e acabam se endividando por algo que não era tão necessário assim. E mesmo nós adultos, às vezes acabamos comprando coisas que não precisávamos só porque desejávamos ter e acabamos nos endividando. Então, um consumidor consciente também tem que fazer essa pergunta e se questionar em relação a isso. A próxima pergunta de um consumidor consciente. Por fim, pensar na responsabilidade social. Como é produzido esse produto? Os funcionários dessa empresa têm todos os direitos garantidos? Homens e mulheres têm igualdade salarial? Elas têm práticas humanas de trabalho? Muito importante essa pergunta, muito, porque às vezes compramos de empresas que não têm responsabilidade social. Muitas empresas utilizam mão de obra, ou seja, os seus trabalhamente são tratados tem um tratamento parecido com o da escravidão, que a gente fala que eles têm uma condição análoga à escravidão. Por quê? Porque eles não recebem o salário como deve ser, não recebem os direitos trabalhistas, trabalham muito mais horas do que manda a nossa lei, e isso nós também temos que saber, porque nós não podemos colaborar com essas empresas. Empresas que não pagam impostos, nós estamos vendo na televisão aí. Muitas pessoas, muitos empresários sendo presos porque não pagavam impostos. E quando não paga imposto, é menos para a educação, é menos para a saúde, é menos para a segurança, é menos para a nossa sociedade. Muito bem, vamos agora retomar o nosso conhecimento, o que nós aprendemos e refletimos hoje na nossa aula. Refletimos sobre a influência da mídia nas nossas escolhas, então nós vimos como a mídia nos influencia a comprar, a adquirir algo, mesmo que não estejamos necessitados daquilo. Compreendemos também a importância do consumo consciente, termos consciência daquilo que estamos comprando e se realmente vale a pena ser adquirido. Vamos para a nossa tarefa? Vamos lá. A nossa tarefa é: veja o que a turma da Mônica está fazendo para colaborar com o nosso planeta e o consumo consciente. Então aqui nós vamos ter mais uma história em quadrinhos com a turma da Mônica e vocês vão ler com bastante atenção em casa e vão ver o que cada personagem está fazendo pensando nesse consumo consciente. E aí vocês vão colocar aqui as atitudes que cada um deles teve. Vão escrever ao lado o que eles estavam ensinando lá na história em quadrinhos. E por fim,
vocês vão responder algumas questões sobre a história em quadrinho. O Cascão teve uma atitude de consumo consciente? Justifique sua resposta. Você vai olhar lá no quadrinho, lá na história em quadrinho. E você, no seu dia a dia, o que tem feito para ter um consumo consciente? E por último, pense na sua casa, na escola, no bairro. Escreva o que você e sua família ainda não fazem, mas que seria possível fazer para melhorar o nosso planeta e o uso consciente dos recursos naturais. Por hoje é isso. Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima. Beijo!